Boa noite a todos. Vocês assistiram o filme A Sociedade dos Poetas Mortos? Assistiu? Pode levantar a mão para ver aqui. Quem assistiu para ver? Vocês são velhos, vocês sabem, né? Que é um filme antigo, né? Assistiram ET? Alguém assistiu ET aqui? Tem 25 anos o filme de ET, vocês sabiam? Desculpa a notícia, né? Mas o tempo passa. O filme Sociedade dos Poetas Mortos, ele tem uma cena muito interessante, né? Ali, deixa eu tirar daqui, senão eu vou derrubar. Ali tem uma escola clássica inglesa de meninos, extremamente rigorosa. E Robbie Williams, um personagem que chega como professor de literatura, para quebrar aquela rigidez, né? Aquela escola em que todo mundo tem que obedecer às normas, representando uma sociedade que a gente chamaria de sociedade vitoriana, aquela sociedade cheia de preconceitos e de regras que tolhem as pessoas no seu desenvolvimento. E quando ele chega, o primeiro capítulo da literatura, não sei se vocês lembram, é um eixo cartesiano em que o autor do livro vai fazer uma análise matemática de em que momento o poema chega no ápice e tal, como se a arte pudesse ser mensurada como a matemática. E aí ele rasga o livro e começa a dar uma aula diferente da aula que os alunos tinham, obviamente quebrando os paradigmas daquela escola. E alguns jovens que viviam, sobretudo um personagem que vivia uma educação muito repressora, por um pai extremamente repressor, se identifica profundamente com aquele novo professor e ele começa a dar aula fora da sala de aula, ele vai para uma caverna e num dado momento do filme ele chega junto aos quadros das turmas anteriores, né? Aqueles quadros daquelas pessoas, muitas das quais a gente olha assim, já morreu faz tempo, está lá aquelas pessoas todas sérias, todas com a farda, todos com o símbolo da escola, todos com a mesma postura corporal. E ele começa a pedir para os alunos se aproximarem daqueles quadros para que eles ouçam o que é que eles estão dizendo. E eles começam a achar que o professor é louco e ele insiste. Não, escute o que eles estão dizendo. Escutem, eles estão dizendo carpe diem, aproveite a vida, né? E ele começa a mostrar que provavelmente aqueles alunos que estão nos quadros tiveram uma formação tão rígida como eles, pais tão rígidos como eles, e que eles estão dando um recado para eles que ainda estão vivos, que eles não sejam como eles, depois fiquem apenas como uma foto, decorando um mural de ex-alunos de uma escola, sendo como qualquer pessoa, tendo a vida de todo mundo, sem ter marcado a vida de uma forma muito particular, sem ter tido uma presença particular e única na vida. E a partir daí esse filme ele apenas reforça a visão equivocada de uma terminologia que é parte de um poema de Horácio, que é Carpe diem, que é pregada para todos nós como um hedonismo sem fronteiras, curta a vida, viva o momento, você não sabe como vai ser o futuro, então viva o hoje. Aí você pega e faz uma leitura exagerada disso, que não era o que o poeta queria dizer, porque em nenhum momento ele quis dizer que fôssemos irresponsáveis com o futuro, porque ele não estava pedindo para curtir o dia, ele estava pedindo para colher o dia. E há uma diferença entre curtir sem preocupação com o futuro e colher o que o dia tem para oferecer. Proposta, inclusive, que o grande poeta, o grande médico, o grande filósofo, o grande psicólogo, Jesus Cristo já dizia: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia a sua dor. Então, colha o dia de hoje, colha a experiência de hoje. Mas nós vivemos uma leitura troncha dessa ideia de Carpe diem. Vivemos uma sociedade que começou a preconizar a ideia de que a felicidade era símbolo de um fruir infinito e constante e ininterrupto de prazer. Começamos a colocar na cabeça de nós, a sociedade, os meios de comunicação, as ideologias, que a gente tinha que ter sempre algo prazeroso, que a vida só tinha sentido se fosse extremamente leve, prazerosa. E começou a gerar conflito e problemas em todas as áreas das relações humanas. Primeiro, qualquer ser humano minimamente maduro, que já aí andou algumas décadas na vida, já percebeu que é uma piada acreditar que a vida é um eterno fluir de prazer. Existe, na verdade, muita dor, muita dificuldade. E quando Jesus diz, o mundo jaz no maligno, ele está querendo bem representar que é um planeta em que não é o lugar do fruir
do prazer fácil, até porque esse fruir de prazer fácil, que é preconizado pela ideia equivocada de Carpe, é assim, que você, sem esforço, sem plantar, você deve colher o melhor. E não é assim que a vida funciona. Por causa disso, muitas relações sociais começaram a ser problemáticas, o que não era, exatamente porque vivíamos numa sociedade em que as pessoas entendiam o papel das coisas. Uma pessoa muito querida chegou para mim essa semana e disse assim, eu sinto saudade de uma pessoa muito querida, muito amada, que faleceu com mais de 90 anos. E eu me pergunto, ela deve ter sofrido tanto, ela sofreu tanto, e nem não estava falando dos últimos instantes da vida física dessa pessoa, mas da vida difícil que essa pessoa teve. Eu disse, eu acho que é um equívoco seu imaginar que ela sofreu tanto. Não, porque ela teve uma vida difícil, muita pobreza, muita dificuldade, criou os filhos só. Mas aí é que está. A leitura que você faz dessa vida é uma leitura de vida difícil. Mas ela foi educada numa época em que isso era a vida que tinha que ser levada. E pronto. E ninguém ficava com trauma, nem reclamando, nem chorando, nem praguejando o destino, porque vivia a vida que tinha que ser vivida. Lembro muito daquele filme que foi feito com as ceguinhas aqui de Campina Grande, e elas têm uma frase que a pessoa é para o que nasce. Não sei se vocês lembram disso. E é uma frase simples, mas que diz muito, ou seja, nós temos a vida que temos que ter, e essa vida tem um conjunto de coisas que não necessariamente tem que ser torturante, mas a gente encara como torturante porque a gente vive sempre querendo fruir num prazer absoluto. Vamos pontuar então algumas situações em que a gente vê isso o tempo todo. Hoje, existem várias metodologias de educação. Todo ano entra um novo teórico, um novo livro é lançado, no intuito de dotar os professores de uma capacidade de seduzir os alunos na sala de aula. Não sei se vocês, quem é educador aqui, sabe do que eu estou falando. Não, o professor tem que ser dinâmico, o professor tem que deixar o aluno ligado na sala de aula, o professor tem que tornar a aula agradável. Pronto. Tornar a aula agradável. Se alguém conseguir isso, essa pessoa merece ganhar o Nobel de Economia, da Paz. Porque, veja que piada. E aí os professores se sentem pressionados. E eu não estou defendendo aqui aqueles que tornam a aula extremamente desagradável. Que também tem um oposto. Né? Que não querem nenhum tipo de compromisso também de trocas afetivas, num ambiente que tem seres humanos vai ter trocas afetivas, por bem ou por mal vai ter. Mas assim, você tem que ser o quê? Um palhaço? Você tem que fazer uma aula com um circo de Soleil ao redor. Uma aula multimídia. Não, vamos botar data show. Não, vamos... E aí não, porque as crianças de hoje, elas precisam de um professor que entenda que elas são dinâmicas e o professor tem que ser o quê? Uma tela multimídia que o cara faz assim, aumenta, diminui, clica e abre outra tela. É um ser humano e a sala de aula é aquilo e não vai mudar. E as pessoas começaram a tornar a aula, no mundo ocidental, um problema. Porque se você chegar hoje na Índia, na Coreia do Sul, no Japão e na China, e procurar artigos sobre aulas motivacionais, você não vê. Simplesmente porque lá não tem nenhuma preocupação de ser motivacional na aula. Porque não tem como ser agradável estudar. Existem algumas pessoas que gostam? Existe. É uma minoria. A gente sabe que numa sala de aula convencional de 50 alunos, 3 ou 5 são proativos. Não é? Eles fazem mais do que o que você pede, antes que você peça, e levanta a mão antes de você terminar a pergunta. Não deixa nem o resto falar. 90% dos alunos são reativos. Eles só fazem o que você pede, quando você pede, sobre a ameaça de uma prova. Alguém se incluiu aí? E 5% restante, como dizem os nossos irmãos evangélicos, só Jesus na causa deles. Bom, se nós temos de 3 a 5% de proativos, significa dizer que em uma aula com 100 alunos, de 3 a 5 alunos têm prazer em estudar. 90% estuda porque precisa e sabe que tem que estudar, porque vai ser cobrado, porque a vida exigir. Então, é uma falácia acreditar que nós temos que nos tornar os campeões da sedução na sala de aula e que a aula tem que ser prazerosa.
Aí se vende isso e estudar não é prazeroso pelo simples fato de que é antinatural. Entenda, eu vou explicar para vocês não começarem a jogar algumas coisas em mim. Estudar é antinatural. Tudo que a gente aprende por imitação. A gente aprende a andar por imitação, a gente aprende a falar por imitação, a gente aprende a sorrir por imitação. Tudo é por imitação. Menos a educação, porque quando se criou os códigos escritos, não dava para aprender por imitação. Não dá para aprender a ler olhando um adulto lendo. É uma sofisticação que nos colocou no novo estágio de evolução, que exigiu o afastamento da sociedade em ambientes fechados, chamados salas de aula, para que a gente pudesse pegar aquele conhecimento que se acumula e que aumenta cada vez mais e que existe cada vez mais tempo na sala de aula. E não é uma coisa que você faz de forma sempre lúdica e alegre e feliz. Se alguém realmente sente muito prazer em fazer uma noite de 3, 4 horas de exercício de cálculo 1, engenharia, é uma criatura que já está no outro patamar evolutivo. Né? Já é uma criança cristal, né? Nem índigo. A maioria de nós não é assim. E os professores não podem se torturar, porque não tem como você ser sempre agradável. Ensinando, por exemplo, cosseno e cotangente, ser agradável. Isso é uma piada. Dá uma aula de psicologia. É legal porque você vai falar de comportamento humano, as pessoas se interessam mais. Quando eu dava aula, tinha um professor que entrava depois de mim, que era de estatística. Então, quando eu terminava a aula que ele entrava, o pessoal fazia... Ele veio ficar assim, falar comigo, eu estou chateado, eles gostam da tua aula, eles não gostam da minha, não é por minha causa, é por causa do conteúdo. Se eu fosse dar aula de estatística, por mais alegre que eu fosse, por mais dinâmico que eu fosse, é um tipo de conhecimento que não é de interesse direto para a vida deles agora. Vai ser no futuro. Diferente de falar sobre emoções, relacionamentos, medos, angústias, é a vida deles. Então, a aula de psicologia é mais fácil de ser dada do que a aula de estatística, do que a aula de matemática, de física. O conhecimento, ele também não dá uma resposta na hora, ele é cumulativo. E aí, hoje, um conjunto de escritores, muitos dos quais não dão uma aula, escrevem como dar uma aula maravilhosa, sem ter uma turma na qual dê essa aula maravilhosa, e vão lá na sua escola, na sua universidade, na época das reciclagens, dar uma palestra de como dar aula que ele não dá, mas que ele imagina que possa ser dada. Uns se sentem cobrados, achando que é incompetente, porque não consegue ser um professor que dá aula prazerosa. Outros começam a tentar e veem que não funciona. Isso é igual você pegar um método de administração japonês e tentar implantar no Brasil. Não funciona. Porque a aula, ela é cansativa, mas faz parte da vida. Todo mundo tem que estudar. Quer vencer? Existe um desgaste nisso. Então, tem que ser prazerosa a aula. Tem que ter sempre alegria na aula. Não existe isso. Em contrapartida, quando os professores se deparam com aqueles alunos que têm prazer em estudar, ficam com a expectativa como seria bom se todos fossem assim. Dá até para cantar a música, né? Se todos fossem igual a você. Aqueles alunos da frente, que olham para você com admiração e sabem a importância que você tem na vida deles, porque os outros nem imaginam. Só depois, quando a vida cobra e que eles desperdiçaram a sua vontade de querer ajudá-los, é que eles vão entender o que você queria fazer. Assim como um pai e uma mãe que diz ao filho que não tente, porque quando tentar vai quebrar a cara, ele só descobre quando ele quebra a cara. Que o pai e a mãe não estavam querendo acabar com a felicidade e o prazer, mas estava tentando alertar sobre uma experiência que eles já tiveram dolorosa. E a gente só descobre lá na frente. E aí você fica querendo que todos os alunos sejam iguais. E eles não são. Como as pessoas da família, existem vários alunos que vai exigir de nós, professores, várias formas de chegar. Não é uma coisa estanque, porque é uma relação entre pessoas. E aí também a gente fica naquela ideia de ir para talvez uma escola diferente, com abordagem diferente, as coisas sejam fáceis. Pedagogia é disciplina, disciplina, disciplina. É repetição, repetição e repetição. Porque o conhecimento precisa ser repetido. A gente se nega a isso. Não é o prazer. A gente se nega a entender que a vida tem que ter coisas, tem que ser feita. Tanto que Confúcio dizia, o segredo da vida não é fazer o que se gosta, mas aprender a gostar do que se faz. Apenas isso. A vida é assim. A gente vê que a repetição é tão necessária. Veja, você vai, pega um avião, e aí quando o avião começa a taxiar na pista,
A aeromoça começa a dizer: mesmo que você seja um usuário frequente, preste atenção aos nossos procedimentos de segurança. Em caso de uma inesperada, agora bota essa palavra, inesperada despressurização da cabine, máscaras cairão. Puxe para liberar o ar. Coloque primeiro em você e depois em crianças ou pessoas idosas e deficientes. Pronto. O que é que as pessoas fazem na hora que a aeromoça está dizendo isso? Ficam olhando o telefone que já era para ter sido desligado, porque foi avisado. Ficam vendo a revista de bordo, porque afinal de contas eu já sei isso, pensa que sabe. Quando acontece uma inesperada despressurização da cabine, na sequência, comumente as pessoas fazem o seguinte: elas esquecem que aquele treinamento repetitivo, ele é repetitivo para que ele funcione em pânico. Porque quando a gente está em pânico, não é racional. Mas se eu repetir ad náusea, como a gente diz, de forma angústia, aquele conhecimento, mesmo no pânico, ele vai vir. O que é que acontece quando há uma despressurização da cabine? Uma mãe desesperada faz o quê primeiro? Coloca a máscara no filho. E o filho não tem condição de colocar nela. Porque ela estava lendo a revista de bordo. A repetição. Não existe o prazer sempre fluido no conhecimento. Não existe, mas faz parte da vida. E as pessoas querem reclamar, tornar caótico uma coisa que não é. É assim. Educação é repetição, é pausada, você não adquire o conhecimento rápido. Ah, mas eu quero resultado rápido. As pessoas hoje entram numa empresa, né? Essa geração chamada geração X, né? Geração Y, Z. Aí ela entra na empresa, depois de fazer uma faculdade, ela entra na empresa e ela quer com um ano estar no cargo de diretoria. Um ano. Levando em consideração que a faculdade que ela cursou deu toda a experiência de administrar a empresa. Né? Em um ano que é resultado. Não, aí sai. Não aguenta esperar processos. Porque processos, eles são repetitivos. Eles são cansativos, mas faz parte. Não podemos vender a ilusão de que a vida tem que ser sempre um fluir de prazer. A gente vê isso também na educação dos filhos. Vê que tem gente que chega assim e faz... Vê fulano, ó, os filhos dele só dão alegria. Vocês já ouviram pessoas dizer isso assim? Os meus só dão tristeza. Os filhos de fulano só dão alegria. Será que existe mesmo esses filhos que só dão alegria? Porque se existe essa criatura, é um iluminado, a gente tem que ir lá. Perguntar qual é a nova revelação que ele trouxe. Só dão alegria. Não, porque a maternidade é uma coisa maravilhosa. É uma experiência, é rica de aprendizado. Certo, claro que é. Mas tem dia que você quer ver qualquer criatura, menos seu filho lhe perturbando. Porque as pessoas que nós mais amamos também são as pessoas que mais nos machucam. Porque elas nos conhecem intimamente. E nós somos as que mais machucam essa pessoa que mora com a gente. Por isso que a experiência familiar ela é por si só difícil, mas necessária. Ah, porque tem que ser filhos que só dão prazer. Sempre tiram as melhores notas. O que acontece? Como as famílias são diversas, tem filhos que entram no paradigma que a família escolheu determinar como filho de sucesso e uns não. O que acontece com os pais? Infantilmente passam a apostar e amar somente esse e a escantear aquele outro. Porque ele não entrou no padrão que a família escolheu para ser um bom filho. E aquele que é o mais necessitado de ajuda, muitas vezes, é abandonado. E reage como? Com sentimento de mágoa, de retraimento e de afastamento. Porque ele não é o filho modelo que aquela família escolheu para ter. E aí vem mágoa e ressentimento. Porque a gente escuta, a gente diz, mas a gente não pratica. Que os dedos das mãos são diferentes. E assim são os filhos, e assim foram os apóstolos do Cristo, assim são os trabalhadores de uma casa espírita. Nós devemos eleger um padrão, um paradigma, do que é um bom trabalhador, por exemplo, de uma casa espírita, e quem não se encaixa é excluído. Aquele que mais necessita, ele é excluído porque não é o filho querido, porque não é aquela pessoa que dá prazer, que dá sempre alegria em ter o comportamento que a gente deseja. Porque a gente quer ter relações em que todo mundo só chega falando coisa boa. Quando a pessoa não está bem, você começa a se irritar, porque ela está no momento que ela só está mal. Aí você cansa dela dizer que está mal. Mas ela não está bem, ela não vai dizer que está bem. A gente cansa. A gente vê quantas pessoas que têm problemas emocionais são abandonadas pelas famílias. As famílias não aguentam mais.
Mas quando a gente está mal, tudo que a gente quer é que as pessoas escutem a gente. Por exemplo, acabou o namoro. A pessoa que acabou o namoro é um saco, porque ela só fala daquilo. Mas todo mundo que acabou o namoro sabe que é isso, só fala daquilo mesmo. É um disco arranhado. É uma monoideia, uma auto-obsessão. Mas quem passou por isso sabe. Mas quando alguém vem buscar... Não, fulano, não aguento mais não. Tem outro assunto não? Criatura, pelo amor de Deus, muda o disco. Como se fosse bem simples. Espera aí que eu vou pegar a agulha e colocar aqui. Não é. Quando a gente está mal, só tem uma gravação no CD. Então, se você pular de faixa, cai na mesma música. Não adianta. É uma dor que ela está sendo repetida porque é um processo natural de expurgo, de elaboração da perda, do luto. Mas você cansou de escutar. Mas quando você está precisando ouvir, você quer ser escutado. Porque as pessoas só podem chegar para dar prazer. Só podem chegar para dizer que está tudo bem. Não, eu estou conseguindo levar. E às vezes ela não está, ela quer sua ajuda. Mas, não, eu tenho minhas coisas. Poxa vida. Pois é. E o que é fraternidade, então? É estar junto de quem está sempre bem? De quem só oferece o melhor lado da vida? Que experiência de fraternidade tão limitada é essa nossa? E aí, filhos têm que sempre dar prazer? Não. Filhos também geram angústia, geram dificuldades. É uma tarefa árdua, trabalhosa, complicada, mas venturosa. E se nós resolvermos, de fato, sermos educadores, pais educadores, depois de passar dessas fases, elas passam, vem o fruto. Mas muitas vezes, no caso dos educadores é muito mais óbvio isso, o fruto não vem para que a gente veja. O próprio Emmanuel diz o seguinte: as tarefas de educação da alma, aqueles que educam as almas, eles são como semeadores. Eles semeiam. Mas tem que lembrar que a germinação, a semente, a flor e o fruto pertencem a Deus. Às vezes você não vai ver, mas você fez sua parte naquele momento que aquela pessoa esteve com você. Seja como filho, seja como aluno, seja como alguém que viveu num ambiente de trabalho. A gente fazendo a parte da gente numa relação saudável, sem expectativas fantasiosas, um dia aquilo frutifica. Mas não por nosso ego ver, a gente dizer, está vendo, foi obra minha. Porque como Khalil Gibran vai dizer em relação aos filhos, eles não são nossos filhos. Eles estão nossos filhos. E nós, como espíritas, sabemos que estamos, marido, esposa, filho, filha. E nessas relações é o objetivo de aprender. E aí a gente vai para as relações afetivas. Homem e mulher. Parceiros, enfim. Veja a dificuldade. As pessoas vão para uma relação afetiva com o objetivo de que o outro lhe dê prazer. E o fracasso é total. Porque é preciso a maturidade de entender que uma relação só pode começar a tentar ser funcional se eu estou indo para a relação com o objetivo de tornar o outro feliz. De tornar a vida do outro mais tranquila e mais fácil. Mesmo com minhas dificuldades, mesmo com as minhas diferenças, mesmo com esse encontro das diferenças que é um casamento. Casamento que sempre é feliz, porque geralmente o casal feliz é o outro, né? Já percebeu? Isso aqui é um casamento. Se a gente vai para uma comédia romântica é o quê? É um recorte em 2 horas dos melhores momentos de um casal que tem trilha sonora ambientada em Nova York. Nós temos até um casal que vai fazer isso agora, né? Viaja amanhã para isso. Então veja só, é tudo muito perfeito. Aí você vai assistir o filme com sua namorada ou com sua esposa, e eu percebo muitos casais, né? E fico observando, infelizmente o observador do comportamento humano é assim, não perde um momento para estar olhando. Cadê que tu é assim? Cadê que tu faz isso? Cadê que tu fez uma surpresa dessa para mim? Cadê que tu manda... Ou seja, você vai para o cinema para ser torturado por não ser o que o personagem é. E geralmente, quem mais fala em relação à comédia romântica, quem é? O homem. Pode observar, por isso que homem detesta a comédia romântica e mulher adora. Porque ele vai para a namorada dizer para ele tudo que ele não é, então ele detesta, começa a não querer mais ver. Ele quer filme de ação, porque é brucutu como ele. Pronto, eu sou brucutu, assumo, não tem tato não, minha filha, eu gosto de... Aí vai para a comédia romântica. Qualquer vida nossa, de qualquer casal que você recorta os melhores momentos, dá um filme de sucesso. Bota uma música, uma trilha sonora e bota 2 pessoas bonitas para ficar no seu lugar fazendo o filme, numa cidade bonita. Então, é uma venda de sucesso. Qualquer um, mas no real, no cotidiano, são limitadas as relações. As pessoas são limitadas, os prazeres são limitados. Não, mas tem que se fazer tudo. Tem que se ver tudo. E as pessoas vão, experimentam, não conseguem esse tudo e cai num vazio.
e começa a cobrar outro. Você não me faz feliz, você não me faz feliz, você me faz infeliz. Você me enganou, propaganda enganosa, vou processar. Aí não sabe nem a quem, é Deus que vai processar, porque você projetou uma figura que não existia no outro, o outro projetou uma figura que não existiu em você, quando a paixão acaba, a tela do cinema cai e o susto. E às vezes é uma relação extremamente viável. E as pessoas saem de relações extremamente viáveis porque tem a imaturidade de querer que o outro viva a servir a si mesmo. Porque tem que me dar prazer sempre. É sexual, é emocional, tem que lamber meu ego, né? Tem que viver em função de mim, tem que viver me cultuando, tem que agradecer a Deus por eu ter dado a oportunidade, entre tantas ou entre tantas, de escolher você, criatura. Agradeça. Porque eu sou quem? Vênus ou Apolo. Veja, aí é infelicidade, porque é infantilidade, é baseada não na realidade, num cotidiano. Vem de uma família, vem de outro, e casa e traz a família junto. Ai de quem achar que não traz. Traz. Cunhados que pedem dinheiro emprestado, né? Sogras que querem manter o mando sobre o filho, e aí vem o estresse com a mãe, e pai. Tudo é muito comum. Sim, sabe, até meu padrão as coisas. E a incapacidade de administrar aquilo, porque não, tem que ser sempre feliz. Aí o casamento do outro é que é um casamento feliz. Nas redes sociais, 87% das pessoas que têm acesso a Facebook, Twitter, Instagram, Google+, são pessoas que vivem a ver a suposta felicidade dos outros, aumentando sua sensação de infelicidade. Porque as pessoas só postam as melhores fotos e os melhores momentos. Nunca vi ninguém botando uma foto do lado do caixão de uma pessoa querida que acabou de desencarnar. Mas de uma bela paisagem, de uma viagem, bota. Estou aqui e tal. Tem gente que fotografa o prato que está comendo no restaurante. Deve ser complexo de fome, né? Assim, talvez tenha passado pobreza extrema, comeu feijão com ovo muito tempo e arroz, e agora que pode pegar aqueles pratos franceses que são bonitos, mas não mata a fome. É bonito. Está pendurado na parede, deve uma decoração legal, mas não mata mais. Aí eu estou aqui comendo uma comida, aí você fotografa o prato, bota. As pessoas curtem, muitas não curtem não, estão com ódio, porque não estão ali, porque não podem pagar, certo? Porque acham que você está esnobando, mas curtem para ser elegante, porque é a etiqueta da rede social. Vendendo fantasias. 87% dos frequentadores de redes sociais frequentam para aumentar significativamente seu nível de infelicidade pessoal. Pesquisas feitas em vários países. Significa dizer que quando você está postando sua vida, você está criando uma teia de inveja ao seu redor. Mas fazer o quê? Muita gente acha que a rede social agora é uma coluna social particular, em que eu mostro a minha felicidade para os outros. Mas as relações são de pessoas diferentes. Caetano Veloso tem uma poesia, uma música muito bonita chamada Ao Quereres. E num dos trechos dessa música ele diz: eu queria querer te amar o amor, construirmos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica, rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés, e vê só que esse lado do amor me armou. Eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és. Isso é a vida real. A gente quer construir uma dulcíssima prisão, né? A relação a dois. A mais justa adequação, tudo métrica, rima, nunca dor. Nunca uma poesia de descompasso, sempre rimado, mas é uma ilusão. A vida, nas relações com as pessoas, ela é feita da nossa capacidade de administrar diferenças, não encarando essas diferenças como um problema, mas como o que o outro traz para me aprender. Aquilo que o outro traz, eu posso encarar como um drama ou como é isso que eu tenho que aprender a conviver. Num casamento, a gente, um às vezes quer dormir, o outro quer ver TV. Um quer sair, o outro não quer. Um quer comer pizza, o outro gosta de comida japonesa. E o tempo inteiro a gente está lidando com diferenças de opinião. Mas no passado o casamento durava mais tempo. Claro. Claro que durava. Porque era casamento Highlander. Vocês sabem Highlander? Que só pode haver um. Só podia haver um. Quem? O homem, a mulher anulada. Claro que o casamento durava. Uma pessoa não existia. Era servil. Inclusive debaixo da pancada mesmo, né? Do machismo ridículo, do espancamento, ela anulava-se, então o casamento era perfeito. Porque o senhor do ego podia ficar lá com seu super ego e a outra lá levando
sandalinho no pé, toalhinha na cama, sabonetinho e a comidinha pronta, educando os filhos. Se os filhos dessem para a gente, era por causa do pai. Se dessem errado, a culpa era da mãe. Era claro que funcionava uma relação desse jeito, alguém anulado. Quando esse alguém anulado começa em algumas sociedades, porque em outras continua sendo anulado, esse alguém é a mulher, por exemplo, nas sociedades muçulmanas mais radicais. Quando as mulheres começam a poder falar, é claro que vai haver conflito, porque aí alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. Mas homens educados por mães que cediam aos seus pais têm dificuldade de casar com mulheres que não cedem a eles mesmos. Aí conflito sem necessidade. Porque um que devia se humildar e ceder, quer continuar achando que o mundo é como na década de 20 do século passado. Não dá. Em contrapartida, equivocadamente, algumas mulheres começaram a entender que personalidade forte era ir para o conflito com o homem. E perderam a característica mais importante da mulher na relação, que é a doçura. Do mesmo jeito que mulher gosta de virilidade no homem, o homem adora e admira a doçura na mulher. As mulheres acharam que a personalidade incluía a perda de doçura e conflito. E o que a gente tem é um monte de mulheres extremamente fortes e solitárias. Porque doçura não é fraqueza. Inclusive, doçura é a maior estratégia feminina. Porque doçura é a capacidade de mandar na relação, fazendo de conta que quem manda é ele. Fantástico isso. Porque a doçura, ela simplesmente desarma o ego masculino. A doçura desarma. Mas não, tem que ser firme. Porque tem que ser feliz. Ele agora tem que me fazer feliz. Minha mãe não foi, mas eu vou ser. Na base do cacete, não vai. Do conflito, não vai. Não, é do desarmar. A gente quer. Aí outro ambiente também. No trabalho. Vista a camisa da empresa. Que ele explora. Que ele humilha, que ele grita. Que não paga hora extra, mas você tem que vestir. Que não quer saber se você tem vida pessoal. Também é uma piada. As melhores empresas para se trabalhar, não por acaso, são as empresas onde as pessoas são mais respeitadas como pessoas. Pode ir atrás. Eu faço palestra em várias empresas. E é sintomático, quando eu vou fazer uma palestra, que o dono da empresa resolve participar. Eu sei, pela entrada dele na sala, se a empresa é um lugar bom para se trabalhar. Quando eu vou para um ambiente que quando o cara chega, todo mundo faz... Ou antes dele chegar, já... Ele está chegando. Isso é um ambiente bom de se trabalhar? Não. Tem empresa que eu vou que eu nem sei quem é o dono, porque ele está lá no meio das pessoas, brincando com os outros. E quando você vê, é o dono da empresa. E as pessoas conseguem brincar sem perder respeito por ele. Aí você entende. Eu vou citar uma boa, porque eu não vou citar as ruins, obviamente, né? Porque eles querem me chamar de novo, eu preciso voltar lá, até para ver se melhora as coisas. Eu fui fazer uma palestra numa empresa chamada Rota do Mar, que fica em Santa Cruz do Capibaribe. Uma empresa que a esposa morou aqui em Campina Grande, fez o curso de Educação Física, voltou para Santa Cruz, abriu uma loja, abriu uma academia. O marido dela percebeu que havia uma demanda na academia por roupas de malhação, aquelas calças tactel de esporte e tal. E não havia no fabrico de Santa Cruz aquele tipo de roupa. Ele resolveu fabricar, só que, de forma mais esperta, ele não simplesmente criou. Ele foi na internet, foi nos lugares, viu as tendências e começou a copiar. E as pessoas começaram a comprar, não só da academia, mas fora. E o processo foi, aumentava a fábrica, diminuía a academia. Aumentar, até que a academia fechou. E hoje é uma fábrica que fatura milhões por mês. E ele, sem nenhuma formação em design, a cada 3, 4 meses, pega os designers dele, vai para Honolulu, para Califórnia, para Flórida, para o Rio, vê tendências, passa 15 dias com essas pessoas, vão para a Semana de Moda de Milão, voltam e produzem. E quando você chega lá, as pessoas falam dele com uma doçura e uma admiração impressionante. Ele disse, as pessoas aqui estão meio estressadas, eu queria um ambiente zen para eles. Me dá uma sugestão? Não, compra uma cadeira, bota num ambiente, uma luzinha, uma música zen, New Age e tal, para eles virem aqui. Aí,
15 dias depois eu cheguei lá, ele tinha comprado 10 cadeiras, cada uma a R$30 mil, que massageava até o pensamento. Dentro de uma salinha escura com músicazinha, e o funcionário não tinha que pedir, era só chegar e entrar, não tinha nenhuma burocracia, assinar e aquilo, não. E o que é que existe ali? Uma relação humana e o nível de produção altíssimo. O funcionário quer sair de lá? Não quer. Isso sim, mas não é bem assim. A maior parte das empresas, não é bem assim. Na maior parte das empresas nós escutamos que nós temos aqui uma missão, essa é a nossa missão, essa aqui é a nossa visão, ela está lá no quadro. Mas o que não está no quadro é o que na verdade vale. Aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esqueça disso aqui. Isso aqui é só para a gente botar, porque faz parte. Hoje se pede isso. Tem que ter uma missão e tem que ser uma visão. Pronto. Mas aquilo não existe. Mas aí as pessoas querem achar que o trabalho tem que ser prazeroso. Então é duro. Mesmo um trabalho que você gosta de fazer, ele exige tempo, investimento, disciplina, melhoramento, aprimoramento. Então essa ideia fanática de que tem que ter um ambiente de trabalho extremamente prazeroso, que a família tem que ser um lugar, sabe, é um hotel? Nem uma família quartel, nem uma família hotel. É lar. E lar é um ambiente com várias emoções, muitas conflitantes. A gente percebe isso. Se vende a ideia de empresas em que todo mundo tem que ser feliz, que o trabalho tem que ser um lugar feliz, que a educação tem que ser um lugar feliz, que o lar tem que ser um lugar feliz, mas é uma felicidade frouxa. Assim, que o outro tem que fazer minha felicidade. Os funcionários esperam que os patrões façam a felicidade deles, mas quando são cobrados, não. É a chamada esquizofrenia, né? Você quer uma coisa, mas quer outra. Você pede, por exemplo, os pais, eles dizem convictos que querem que a escola colabore na educação moral dos filhos. Quem aqui não já ouviu o pai dizer isso? Todo pai, toda mãe que eu conheço diz, não, eu estou aqui com meu filho, eu quero que essa escola colabore com a educação moral do meu filho. Muito bem, pai. O filho comete um equívoco. O professor, achando que o pai estava dizendo a verdade, vai lá e tenta educar moralmente aquela criança. O que acontece? 3 horas depois, se for muito, né? Está o pai na escola, porque o filho já mandou talvez um torpedo pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, né? Dizendo que foi humilhado pelo professor, que tentou educar moralmente o filho. Ele já chega esculhambando sem querer ouvir o professor, porque ele disse que queria, mas não era o que ele queria. E vai humilhar o educador que quis corresponder à expectativa que ele disse que queria ter sobre ele. E nessa hora, caros professores, só uma coisa nos consola: é saber que aquele filho é dele, não nosso. O lamentável é saber que aquele filho que é dele vive na sociedade que é nossa. E a gente vai se encontrar com esse ser deseducado aí pelas vidas. E finalmente, qual é a última instância da sociedade em que tinha que ter esse prazer absoluto o tempo todo? Onde estava faltando prazer? Criaram. O que é que vocês acham? Qual era a instância que estava faltando vender a ideia que tem que ter prazer? Falei de família, falei de escola, falei de casamento, falei de trabalho. Qual é o último lugar social que faltava vender prazer? Deus. Deus também tem que dar prazer sempre. Se criou isso, infelizmente. Se distorceu a mensagem de Jesus. Eu estava esse sábado numa cidade bem pertinho aqui de Campina Grande, chamada Canaã dos Carajás, no sul do Pará. Eu saí sexta-feira aqui de azul, 4 da tarde, peguei Gol, 2 Gol e um TAM. E depois um carro, mais 3 horas. Saí de 4 da tarde aqui e cheguei lá de 10 da manhã do sábado. No caminho, eu fui escutando os programas de rádio local. Os motoristas, né, que estavam me levando da empresa estavam escutando. E aí um desses nossos irmãos dizendo assim: eu tenho uma vida abençoada. Hoje mesmo, fulano me deu uma manta de carne de sol. Veja como Deus é bom. E aí você começa a ver a distorção, né? Porque parece assim, que no jogo não da divulgação do Evangelho libertador de Jesus, e que propõe um consolador e não um solucionador, como diz Divaldo Franco. Ele não mandou um solucionador, mandou um consolador, que nos consola na dor que nós escolhemos ter, por nossa invigilância. As pessoas começaram a cansar de esperar, não, paraíso para depois.
Não dá para antecipar algumas parcelas, não. Dá. Prosperidade material, como símbolo de bênção de Deus. Deus também tem que provar felicidade o tempo todo. É uma pena. Uma vez eu estava no carro com um colega e ele chegou na rua João Pessoa, não tinha estacionamento, entrou na João Suassuna e voltou: Deus, eu vou voltar e eu quero uma vaga na rua João Pessoa. Eu quase pulava no pescoço, meu Deus. Ainda bem que eu não sou Deus, criatura. Imagina, eu acho que esmagava o carro, né? Com essa minha evolução moral. Imagina, gente. Deus, um office boy da gente. Que dos caprichos mínimos a uma vaga de estacionamento, ao carro do ano. É uma distorção. As pessoas não podem sofrer. A primeira obra psicológica de Joana chama Plenitude. Belíssima. E lá ela faz uma análise do budismo. E numa das análises do budismo, ela vai dizer que um dos sentidos que Buda dá ao sofrimento é que as pessoas sofrem porque sofrem. O sofrimento do sofrimento. Já é angustiante o problema. E você fica ainda mais infeliz porque está vencendo um problema que todo mundo passa por aquilo ali. A angústia, uma sociedade que nega a dor. Nós não podemos ter dor, tem remédio para todas as dores. Não é todo ninguém que fica com dor de cabeça o dia todo, mas a gente está sempre negando a dor. Nas sociedades em que isso é muito mais evidente, que são muito mais consumistas, como a americana, as pessoas maquiam os cadáveres, porque é tão constrangedor ver um cadáver amarelado com algodão no nariz, né? Então vamos maquiar o bichinho, porque... E as pessoas têm vergonha de chorar, tem uma salinha para chorar. Você pode ver em qualquer filme americano, quando a pessoa começa a... Me desculpe, aí sai para chorar. Enquanto os convidados comem na sua casa. Porque não pode sentir dor, porque o cadáver não pode ser feio, porque as pessoas têm que ser sempre excepcionais. E não é bem assim. A vida é assim, com dificuldades, é vencendo essas dificuldades todos os dias. Quando os espíritos dizem que o planeta Terra está numa condição evolutiva que nomeia-se de expiações e provas, não é a pregação da infelicidade como condição de evolução. Só cresce sofrendo. Não, não é. Não existe um discurso no movimento espírita, na doutrina espírita, de infelicidade como necessidade. Infelicidade é escolha dos que não aprendem pelo amor. E vão ter que aprender pela dor, porque Deus não desiste, como um grande professor da vida, de nenhum filho, de nenhum educando. Então, todos os recursos à disposição do universo Ele usa para que a gente aprenda. Mas Ele sempre oferece primeiro o amor. A gente sempre opta, finalmente, pela dor. Então a dor não é uma posição de Deus nem do universo. É uma escolha das almas infantis que somos. E por isso nós, num coletivo de infantilidades, vivemos num planeta de expiações e provas. E muitas pessoas nem estão tão infelizes, mas porque tem uma leitura infantil da própria existência, vê infelicidade onde não é. Porque infantilmente não observa de forma clara, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ou nós olhamos para cima para invejar, ou abaixo para se sentir superior. Quando nós deveríamos olhar para a multidão dos que de fato sofrem muito mais que a gente, para poder agradecer a Deus toda a dor que já não temos. E ver aqueles que estão melhores e procurar entender o que fizeram para alcançar aquilo, não invejar, para que a gente também cresça. E isso melhor não é materialmente falando, que é muito simplista isso. Tem muita gente que materialmente é melhor, está em condições melhores que a nossa, mas moralmente não está. Se a gente fica só naquele parâmetro ali. Então, não existe um mundo de felicidades absolutas. Não existe um casamento de felicidades absolutas, uma relação de trabalho, de professores, de pessoas, de instituições religiosas em que todo mundo seja bom. Nós somos criaturas em processo de crescimento, em processo evolutivo. Nós só vamos poder viver de forma serena com os outros se nós reconhecermos as pessoas como elas são. Geralmente, nós temos uma tendência de que quando a gente erra, a gente justifica, né? Não, hoje eu não trabalhei muito porque eu estou com dor de cabeça, esse salário também está muito complicado, eu tenho minhas coisas, estou passando por dificuldade em casa. Você se justifica quando você erra. Aí quando você vai procurar um serviço que aquele funcionário, que às vezes faz o que você faz, não está lá, você é incompetente, incorrupto, está aí ganhando sem fazer nada, porque o julgamento para o outro é severo, para você justificativas, para o outro acusação. Se você está assim no casamento, como é que ele vai andar? Para você, todas as justificativas, para o outro acusação. Está assim numa relação familiar,
para você toda justificativa para outra acusação. Eu quero só que a empresa me dê, não quero dar competência e funcionalidade da empresa. Eu quero só que o aluno seja bom, não quero fazer minha parte. Eu quero só que os professores sejam divertidos, não quero fazer minha parte de estudar, disciplinado, repetir. Relações que não fluem por uma visão infantil de um mundo em que se prega a ideia de um prazer sem fronteiras. Claro, nós saímos de uma sociedade extremamente reprimida, repressiva. E até entendemos que no pêndulo histórico a gente vai para o oposto exagerado. Saímos de uma sociedade da repressão absoluta e estamos numa sociedade da perversão absoluta. Estamos perdidos. Feito filhos pródigos, experimentando tudo, mas a gente sabe que o amor e a misericórdia de Deus infinita vai nos permitir enjoar. Porque quando a gente come muito mel, se lambuza e enjoa, aí a gente começa a voltar para casa, para o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é como diz Joana: aceita-se como se é. Não se justifica, nem se culpa, nem se acusa. Se aceita como se é, mas aprimora-se sem cessar. Não é eu me aceito como eu sou e quero que você se aprimore. Não. Eu me aceito como eu sou, lhe aceito como você é, mas eu sou responsável por mim aprimorar sem cessar. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.